coração ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Olá, Jesus é o Senhor. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu moro na Itália, na cidade de Mantova. E dando continuidade ao projeto Ruminando a Palavra, eu fui convidado para compartilhar com vocês a mensagem 25, que o título é As Virgens Sábias e as Bodas. Então, um dos pontos que mais me tocou foi com respeito à simplicidade e a purezas devidas a Cristo. Então eu vou ler aqui com vocês 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Senhor Jesus, então aqui mostra que a mente ela foi corrompida. Então o Pedro ele falou também que no jardim do Éden, o homem ele era simples, ele era puro, Deus falava e ele obedecia. Só que o homem ele caiu, no pecado e ele perdeu essa simplicidade. E o resultado dessa queda é que agora a mente ela se inclina para as coisas da carne e atrapalha nós fazermos a vontade de Deus. Então aqui em Romanos capítulo 8, dando continuidade nessa linha, os que vivem, capítulo 8, versículo 5, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então aqui o Pedro também falou que vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então esse Espírito de Deus, ele agora se tornou a lâmpada, Nós temos agora as nossas lâmpadas acesas porque nós temos o Espírito de Deus. E agora nessa lâmpada nós precisamos acrescentar óleo, E esse acrescentar óleo é a gente colocar a mente no Espírito, é nós buscarmos viver por meio do Espírito. Então foi isso que aconteceu com as virgens sábias. Tinham as virgens, vamos ler ali em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Aqui na versão King James fala as sábias e as tolas. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Então elas não armazenaram óleo nas suas vasilhas. Todas as duas eram salvas, tinha a lâmpada acesa, elas eram filhas de Deus. Só que elas não buscaram o encher do Espírito, não buscaram armazenar óleos na vasilha. Então aqui em Romanos capítulo 8, voltando aqui, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então, o Pedro ele falou muito de aparência e realidade.
Então, em qual posição nós queremos estar? Na aparência ou na realidade? Aqueles que estão na realidade são aqueles que vivem no Espírito, mas aqueles que estão na aparência, eles têm a mente inclinada para as coisas da carne. Mas graças ao Senhor que hoje o Senhor, ele para nós podermos ter essa realidade de inclinar a nossa mente para o Espírito, ele tem nos dado a sua palavra profética abundantemente. Então, quando nós recebemos a palavra profética, a nossa mente ela automaticamente se inclina para as coisas do Espírito, porque a palavra tem esse poder, ela pode mudar, né, a nossa situação. Então é muito importante a gente estar sempre perto da palavra profética, porque ela nos dá direção, ela nos leva a colocar a mente no Espírito, né, ela nos traz vida, nos traz paz. Então a realidade é contra a aparência, né? Então, para termos uma vida de realidade, nós precisamos ser aqueles que vivem por meio do Espírito, invocando o nome do Senhor, sendo esses... o Pedro também falou de quem se queremos viver na realidade do reino dos céus, precisamos voltar à simplicidade e confiar na palavra de Deus. Não, mas o que eu queria dizer é isso aqui. De quem é o reino dos céus? Então, de quem é o reino dos céus? Né? O reino dos céus é daqueles que são pobres de espíritos, contrito, humilde e que também não tem nenhuma capacidade e tem total dependência de Deus. Então hoje o Senhor ele quer que nós voltemos ao princípio, né? Ser dependente dele. Aqui também em João, o Pedro comentou em João 3,7, fala de nascer de novo. Nascer de novo, né? Ele falou que é nascer do alto, é você ser guiado agora pelo alto, né? É o reino dos céus que te governa. Ó Senhor Jesus, precisamos ser este povo do reino dos céus que são guiados pelo Espírito. Então, em Romanos, capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então, o caminho é nós vivermos por meio do Espírito, por meio da palavra. E também em Isaías 66, versículo 2, diz, não adianta, ele falou, não adianta ser humilde de espírito e não ter um amor reverente à palavra de Deus. Então, às vezes, nós procuramos ser humildes, nós procuramos ser pobres, mas se faltar o amor reverente à palavra de Deus, vai nos faltar o óleo para nós colocarmos nas vasilhas, né? E foi o que aconteceu ali com as nécias. Elas tinham as lâmpadas acesas, mas não tiveram uma reverência à palavra, né? Em querer ser simples, obediente, a praticar. Ó Senhor Jesus. Então, também em 2 Coríntios 4, 7, fala que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então, hoje, o poder ele é de Deus e não da igreja, né? Então, hoje, todo o poder não é humano, não é capacidade. O poder é de Deus e não da igreja. O Pedro também falou isso na mensagem. Senhor Jesus. Então é somente agora, irmãos, enquanto estamos vivos, que nós temos a oportunidade de se tornar essas virgens sábias, acrescentar óleo nas nossas lâmpadas, né, por meio de ser pobres, humildes, ter reverência à palavra, buscar ter sempre esse viver no Espírito. Então, quando nós temos um viver no Espírito, nós temos o viver da realidade do reino dos céus. E por nós, se nós aprendermos a viver hoje na realidade do reino, quando o Senhor vier na sua manifestação, nós faremos parte da realidade. Jesus é o Senhor. Amém.
salvação ganhando pelo